Olá! Hoje veremos os decodificadores. Estes consistem em circuitos combinacionais dedicados. Os circuitos combinacionais dedicados são aqueles que já vêm inclusos nos diferentes tipos de circuitos integrados, tais como em computadores, calculadoras ou diferentes tipos de aparelhos que conhecemos e utilizamos no nosso dia a dia. A importância de aprendermos sobre esses circuitos é que os sistemas digitais como um todo não são projetados do zero. Logo, saber utilizar os circuitos dedicados é muito importante para projetar sistemas digitais. No entanto, antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de te fazer umas perguntas. Você sabe o que é um código? Além disso, o que de fato é um codificador ou um decodificador? Ou ainda, você conhece um display de 7 segmentos e como ele funciona internamente? Caso você não saiba a resposta a essas perguntas, não se preocupe. Neste vídeo, nós veremos as respostas para cada uma delas. Começaremos pelos códigos. Estes representam informações do mundo real dentro de um sistema digital, passando sempre pela conversão destes valores. Alguns exemplos deles, por exemplo, uma calculadora, ela vai utilizar um sistema digital para conseguir fazer as contas, correto? Enquanto que o computador usará informações alfanumérica, combinando letras e números. Enquanto que outros tipos de sistemas, como por exemplo o sistema telefônico, utiliza a voz para representar então a informação que trafega nesse sistema. Existem diferentes tipos de códigos, como por exemplo o BCD, que é o binário convertido em decimal, o BCH, que é nada mais é do que o binário convertido em hexadecimal, e também o código Gray. Vamos ver cada um deles. No código BCD, convertemos então uma sequência de números decimais para cada um dos seus dígitos em binário. Esse tipo de codificação facilita, pois nós não precisamos fazer a conversão do número decimal extenso como um todo, considerando apenas então as partes dele. O mesmo ocorre com os sistemas BCH, ou seja, binário convertido em hexadecimal. O princípio é o mesmo, pois nele fizemos a conversão de cada um dos números de um grande número hexadecimal para sua representação em binário. O código Gray é um outro tipo de código onde variamos então o tipo de informação que está sendo representada, variando apenas um bit a cada transição. Vejamos aqui um exemplo. Considerando uma sequência binária 0000, em seguida podemos variar o bit mais à direita. Fazendo uma análise em relação ao sistema binário, não podemos partir para o bit 10 para representar o número 2, pois assim fazemos uma variação de 2 bits ao mesmo tempo, o que contraria o princípio do código Gray. Neste caso, o próximo número consiste no 11, pois variamos apenas um bit para representar o próximo estágio. E assim podemos ver a sequência de como o código Gray é desenvolvido, variando sempre um bit de cada vez. Os codificadores nada mais são do que uma caixa preta que recebe uma informação e vai codificar em um código que vai ser entendido internamente no sistema. Esses codificadores são úteis para os sistemas digitais, pois por meio deles fica mais fácil para o sistema operar com algo que ele conhece internamente, não representando necessariamente a informação em binário. Em contrapartida, o decodificador vai converter um código em outro código, sendo que também atua como uma caixa preta, fazendo uma separação entre um código de entrada e um código de saída. Dentre os decodificadores, o decodificador BCD de 7 segmentos ocupa uma posição de destaque, pois por meio dele conseguimos fazer uma representação visual de um código. Como você está vendo aqui, o display de 7 segmentos possui 7 LEDs, ou seja, segmentos, que vão representar uma informação. Normalmente nos referimos a cada uma desses segmentos ou desses LEDs como uma letra, começando pela letra A até a letra G. Existem dois tipos de display de 7 segmentos, o cátodo e o anodo, sendo o que varia em relação a eles é se o bit 0 vai representar um desses LEDs ligado ou desligado, sendo que o cátodo utilizamos o bit ou o sinal 1 para representar quando um LED é ligado e no anodo utilizamos então o 0 ou sinal baixo para representar que então um destes segmentos está desligado. Nesta tabela vemos um exemplo de como podemos usar diferentes representações de cada um dos LEDs do display de 7 segmentos para a numeração de 0 a 9. Quando surge a necessidade de representar um número decimal com mais de um dígito, podemos usar
mais de um display de 7 segmentos. Portanto, precisamos entender apenas como representar o número de 0 a 9 em um display. Perceba que existem diferentes tipos de combinações e que inicialmente parece uma tarefa muito difícil, mas nesse vídeo nós veremos em detalhes como entender essa tabela. Além disso, veremos como aplicar o mapa de Carnot para conseguir simplificar essa tabela e gerar então um circuito otimizado para representar um circuito de 7 segmentos. Pessoal, então nessa parte aqui a gente tem 3 objetivos, tá? Primeiro eu queria trabalhar com vocês o entendimento dessa tabela aqui, tá? Porque num primeiro momento ela parece ser bem difícil de entender, mas vocês vão ver que não tem muito segredo, ela é bem fácil de compreender, tá? E também a relação dela com o display aqui de 7 segmentos, ok? Além disso, a gente vai ver como construir um circuito que representa então o funcionamento desse display aqui de 7 segmentos. Tá? Bom, então vamos começar então pelo entendimento da tabela. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que nós temos cada um dos LEDs aqui do nosso display, ele vai ter uma numeração aqui, uma marcação, né? Sendo que essa marcação é feita com uma letra, né? De A até G. Aqui no meio é o G. Aqui na figura não acabou não aparecendo, tá? Mas aqui a gente tem o G, tá? Então nós temos em cima o A, do lado B, C, D, E, F e G no meio. Então é bem intuitivo de seguir aqui essa identificação. Então perceba o seguinte, que nossa tabela, nós temos a primeira parte aqui que seria mais ou menos a parte que seria os valores que viriam de fora, né, externo, ou as variáveis de entrada que vão influenciar no display. E aqui nessa segunda parte aqui, ó, nós temos cada uma das letras aqui do display de 7 segmentos, né? Então vou até botar um setzinho aqui para vocês fazerem uma relação, né? Que essa parte daqui do A até G são essas identificações do display, e essa entrada aqui do A, B, C e D, elas nada mais são do que valores de entrada, ou seja, nós temos 4 bits de entrada que vão determinar a relação deles, a relação de que valor de entrada vai ser para o bit, para o conjunto de bits, para termos então um resultado na saída desses valores aqui, ok? Bom, então vamos começar por essa parte aqui, ó, como que eu construo essa parte aqui da tabela, tá? Os valores de entrada. Vamos lá. Então o que a gente tem é o seguinte, vocês vão ver que essa tabela a gente não precisa decorar ela, tá? Não tem necessidade nenhuma. Deixa eu só ver a ordem aqui bem certinho. Acho que a gente vai começar do A para dentro. Então tá. Então ele começa assim. Ele começa da parte inferior, né? Mas poderia ser exterior também. O A, o B, o C e o D. Tá. Então assim, ó, são 4 variáveis, tá? Então, mas aqui vocês percebam o seguinte, o que nos interessa no display de 7 segmentos é até o número 9, tá? Mas a gente vai fazer todos os valores dele possível. Então, vamos começar primeiro aqui até o 9. Então, vejam o seguinte, vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu ver se eu arrumo um cantinho. Depois eu coloco aqui, mas a gente precisa do seguinte, ó, a gente vai começar sempre pelo 0, né? Então, 0, 1... 0, 1, ou seja, variações de 1, né? Depois 0, 1, 0, 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar aqui mais um para o 9. Certo? Então, por que esse 1 aqui? Porque esse aqui é equivalente a 2 elevado na 0, né? Sendo que qualquer número elevado na 0 é 1, então variações de 1 em 1. Esse aqui é equivalente a 2 elevado na 1, tá? Sendo que 2 elevado na 1 é 2, então eu tenho variações de 2 em 2. Então eu começo 0, 0, né? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, certo? Então comecei assim. Agora vamos para o C, que vai ser 2 elevado na 2, que vai ser 4. Então eu vou fazer 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1.
perdão, deixa eu ver aqui. 4, né? Eu vou colocar aqui o 0 e o 0. Por quê? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 uns. 1, 2, porque só tenho 2 aqui, porque eu vou fazer só até, por enquanto, até o 9, tá? E depois eu continuo aqui, ó, com 2 elevado na 3, que vai ser o 8. Então eu vou ter... Então eu começo com 1, 2, 4 e 8. Então eu começo aqui, ó, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1. Tá? Então aqui eu tenho todos os valores de entrada, tá? Sendo que aqui eu começo a fazer aqui um pequeno risquinho aqui para facilitar, tá? Mas aqui eu começo então o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então vejam que essa correspondência aqui em binário equivale a esse número aqui em decimal, nada mais é do que essa sequência. Então eu já tenho exatamente os mesmos valores que se eu olhar aqui, ó, na minha tabela aqui em cima, tá? Vejam, ó, é o 000, 001, 102, né, 13 e assim vai indo, ó. É a mesma coisa que eu tenho aqui embaixo, tá? Então esses são os valores de entrada. Tudo bem, isso aqui para vocês eu acho que não é novidade nenhuma, né? Vocês já conhecem bem essa sequência aqui para não precisar decorar nenhum tipo de número binário, né? Só vou tentar dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo. Aqui, 0 e 0, tá? Então agora tudo bem, vocês podem estar pensando, ótimo, professor, entendi. E agora, como é que eu sei o resto? Tá? Como é que eu sei o resto? Pessoal, é bem fácil, tá? Bem fácil mesmo, tá? Então vejam, o que a gente vai ter? A gente vai ter o A aqui, o B, o C, o D, o E, o F e o G, tá? Então esses aqui vão ser cada uma das saídas aqui do nosso circuito, é como se cada um deles fosse o resultado de uma combinação para esses valores aqui, tá? Então vamos lembrar o seguinte: quando a gente está falando do display de 7 segmentos, que é esse carinha aqui, né? Nós temos dois tipos, nós temos o anodo e o canodo, tá? Anodo e o canodo. Então, sendo que eles, o que vai mudar entre eles é o tipo de valor que eu vou usar para representar os nossos valores, o que representa o valor, tá? Quando é cátodo, ele acende com o 1, e quando ele é anodo, ele acende com o 0, tá? Então veja o seguinte, aqui no nosso caso, nós vamos estar trabalhando com o tipo do cátodo. Então, eu vou até essa tabela que eu vou colocar aqui embaixo, ó, é o cátodo, tá? Cátodo. Por quê? Porque ele só vai ligar com o bit quando o valor da representação do LEDzinho dele aqui for 1, tá? Então o primeiro valor que a gente vai analisar, o 0, para a gente começar, percebam o seguinte, ó, é que eu tenho o 1 em cada um dos LEDzinhos do meu display de 7 segmentos, menos no G, tá? Então percebam o seguinte, aqui, ó, para representar o 0, é realmente isso. Eu simplesmente vou pegar e vou apagar essa lâmpada aqui do meio correspondente ao G. Então, para isso, basta eu colocar 0 no G, na entrada que corresponde ao G, e nos outros eu coloco todo 1. Então vejam, olha como é fácil. Então aqui, ó, eu vou colocar o 0 aqui, ó, tá? E aqui eu vou colocar 1 para o F, 1 para o E, 1 para o D, 1 para o C, 1 para o B e 1 para o A. Perceberam? Então, uma vez que eu entendo, que eu consigo entender a relação entre qual que é o identificador e qual que é a letra ou o número que eu posso representar, porque com isso aqui eu também posso representar as letras do alfabeto, né? Mas aqui no exemplo a gente está fazendo só os números. Então, no momento que eu sei que eu quero representar o 0, fica fácil de entender que eu preciso simplesmente zerar a lâmpada, o LEDzinho que corresponde ao G. Então percebam que para representar o 1 eu vou seguir a mesma lógica, só que agora eu vou deixar ligado apenas o B e o C, e eu tenho 1, o resto eu quero apagar todos para ter 1. Então vejam como é que vai ficar na minha tabela. É só o B e o C, então quer dizer que eu tenho aqui no B eu tenho 1
e no C eu tenho 1 também. O resto eu coloco 0. Perceberam? Então, isso é equivalente a eu ter o 1 aqui, ó. Agora vamos tentar fazer o 2, tá? O 2 eu tenho que ligar o A, eu tenho que ligar o B, eu tenho que ligar o G, eu tenho que ligar o E e eu tenho que ligar o D. Então percebam que é mais fácil para mim ver aqueles que eu tenho que desligar. Então, ó, eu percebo que eu tenho que desligar o F e eu tenho que desligar o C, certo? Ó, eu tenho o A, o B, o G, o E e o D. Pronto, tenho 2, então eu apago o bit referente a F e a C. Vamos lá então na nossa tabela. F, 0 e C, 0. O restante é 1. 1, 1, 1, 1 e 1. Agora vamos continuar aqui nossa tabela. Vamos lá. Tenho 2, agora eu quero o 3, tá? Então o 3 eu tenho o A, tenho que ligar o A, eu tenho que ligar o B, tenho que ligar o G, tenho que ligar o C e tenho que ligar o D. Então eu tenho que apagar o E e o F. Então E e F 0, o resto é 1. Vamos lá. E e F é 0, aqui 0, 0 e o resto é 1. 1, 1, 1, 1 e 1. Perfeito, tenho o 3. Agora vamos para o 4. Ó. O 4 eu tenho que ligar o F, tenho que ligar o G, tenho que ligar o B e tenho que ligar o C, né? Então F, G, B, C. Vamos lá. Com 1, F, G, B e C. O resto é 0. 0, 0 e 0. Entenderam? Esse foi o 4. Agora vamos para o 5. O 5, né? Então, para ter o 5 aqui, eu tenho que ligar o A, eu tenho que ligar o F, eu tenho que ligar o G, eu tenho que ligar o C e tenho que ligar o D, né? Então, eu vou deixar de fora o B e o E. Então, B e E vale 0, o resto vale 1. B e E, né? Vale 0 e o resto vale 1. Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. Aqui 1. Vamos agora para o 6. O 6, eu tenho que ligar o A, o F, o E, o D, o C e o G, né? Eu deixo de fora só o B, certo? Então esse aqui é o meu 6. Então eu deixo só o B como 0 e o resto eu coloco como 1. B como 0 e o resto eu deixo em 1. Certo? Vamos agora para o 7. O 7, eu vou querer ligar o A, o B e o C, né? A, B, C. O resto é tudo 0, então vamos lá colocar 1 em A, B, C, então. A, coloco 1, B, coloco 1, C, coloco 1. O resto eu vou colocar 0. Certo? Agora vamos para o 8. O 8... basta simplesmente eu colocar 1 em todos, né? Então nem vou perder tempo com ele, eu vou só simplesmente colocar 1 em todos. Então 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. O 9 eu vou desabilitar somente o E, certo? Porque o resto eu vou deixar todos eles ligados. Então eu vou colocar o 0 em E, vou colocar o 0 aqui no E. E o resto eu vou colocar em 1. Certo, pessoal? Então essa aqui é a representação da tabela que eu tenho para fazer como que eu entendo então o acendimento dos displays do 7 segmento para ter os números de 0, né, até 9. Ok? Então perceba o seguinte, que isso que eu fiz é até essa parte aqui da tabela, tá? Sendo que daqui para baixo ele é uma entrada inválida, então é colocado como X. Mas por que eu represento ela na tabela, tá? Porque como eu estou trabalhando com 4 bits, a tabela verdade ela tem que exaurir todas as possibilidades de combinação. Então por isso que eu coloco aqui, ok? Agora, para dar continuidade
para entender como que a partir desse conceito da tabela e a relação dela com o display eu consigo chegar no circuito, essa informação aqui vai ser importante, tá? Então vejam que aqui a partir dessa parte aqui, ó, eu não preciso me preocupar com ele em relação às entradas dos valores de A até G. Mas e essa outra parte aqui, eu sigo com a mesma lógica que eu criei as entradas aqui de A a D, certo? Então agora que eu queria mostrar para vocês é como que a gente chega no valor numa equação, ou seja, já que eu quero chegar num circuito, né? Como que eu uso essa tabela, o conhecimento dessa tabela aqui, para chegar num circuito, ok? Então eu vou apagar um pouquinho aqui dessas informações. Vamos lá, vou apagar aqui. Vou apagar só aqui embaixo na tabela mesmo, porque aqui em cima eu posso deixar, não vai acabar mudando muita coisa. Bom, pessoal, então agora que eu já apaguei aqui, tá? A gente vai ver agora como é que faz para criar o circuito, tá? Com base nessa tabela. É bem simples. O que a gente tem que fazer é criar uma partezinha do circuito para cada uma dessas entradas que eu tenho aqui, tá? De A até G. E como que eu faço isso? Eu vou criar um mapa de Carnot, tá? Então, como que a gente faz? Vamos lá, eu vou apagar aqui por enquanto, tá? Essa parte aqui. Então, essa aqui também, por enquanto, a gente não vai precisar, vamos deixar assim, tá? Então, o que eu preciso saber, o que eu vou avaliar é o seguinte, ó, eu vou fazer o exemplo para vocês aqui com a A, tá? E depois vocês vão ver que o mesmo se aplica para o restante, ok? Então, eu vou estar considerando somente essa parte aqui, ó, somente o que diz respeito a esse conjunto de entradas de D até A, maiúsculo, mas somente para o conjunto de saída A minúsculo, tá? Então, o que eu quero, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na expressão booleana DA, ok? Então, para construir o mapa de Carnot, eu vou precisar, então, trabalhar com base naquela definição do mapa que a gente já viu, né? Então, eu tenho lá, de um lado do mapa, eu vou ter o BA, e do outro lado eu tenho o DC, certo? Sendo que para cada um deles eu começo aqui com o 00, né? 00, aí eu tenho o 01, aí eu não posso colocar um 0 aqui porque eu tenho que ter a menor distância de rima necessária, né? Não posso migrar mudando 2 bits ao mesmo tempo, então eu vou para o 1 e depois o 1, 0, tá? E a mesma coisa aqui em cima, eu começo com o 0, 0, o 0, 1, o 1, 1 e o 1, 0, tá? Esse aqui é um detalhezinho dessa sequência que é bem importante, que eu percebo que às vezes os alunos erram, tá? Então lembrando que aqui nesse caso, ó, esse 0 corresponde a B e esse 0 corresponde a A. Esse 0 aqui corresponde a C e esse 0 aqui corresponde a D. Então, no mapa de Carnot, eu tenho que começar avaliando somente os valores que eu tenho 1. Então, eu vou ter que analisar essa entrada aqui, essa entrada aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas professor, e essas aqui que tem o X, tá? Eu vou analisar elas também, tá? Porque eu analiso tudo que é diferente de 0, então essas aqui eu também vou analisar. Então vamos lá, vamos começar por essa primeira. Então, ó, quando eu tenho 00 em CD e 00 em BA, eu coloco 1. Então eu vou preencher aqui no meu mapa K, quando eu tenho 00 em BA e 00 em DC, eu tenho 1. Então pronto, coloquei o meu 1 aqui. Essa relação entre DC e BA. Tá? Então vamos analisar o próximo. Aqui, ó, o segundo, eu tenho 00 em DC e eu tenho 1 em B e 0 em A. Então, quando eu tenho 1 em B e 0 em A, então, ó, 1 em B, 0 em A e 00 em DC, eu tenho 1 também. Então, eu coloco o 1 aqui, certo? Agora, vamos lá. Terceiro, eu tenho 00 em DC, 1 em BA. Então, 1 em BA eu tenho aqui e 00 em DC eu tenho ali. Então, eu tenho o 1 aqui também. Ok?
Pronto, fiz a análise do terceiro elemento. Agora vamos para o quarto. É 0, 1 em DC, 0, 1 em BA. Então, 0, 1 em DC, 0, 1 e eu tenho 0, 1 em BA. Então, é esse elemento aqui que eu estou me referindo nesse momento aqui, tá? Eu vou apagar os outros para eu não me confundir aqui na hora de fazer, tá? Eu aconselho que vocês façam o mesmo aí quando vocês forem fazer os exercícios também, porque fica mais fácil. Então, é 0, 1 em BC, 0, 1 em BA. Agora, o próximo é esse aqui, ó, tá? Eu tenho 0, 1 em BA e eu tenho 1, 0 em BC. Então, 0, 1 em BA e eu tenho 1, 0 em BC. Então, é esse cara aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, que eu estou me referindo, ó. Então, é 0, 1 em DC e 1, 0 em BA. Então, aqui eu já ia colocar errado. É 1, 0 em BA. Então, o 1, 0 em BA vai ser esse último elemento aqui, tá? Esse último elemento aqui, ó. Certo? Então, eu tenho 0, 1 em DC, 0, 1 em DC, eu tenho 0, 1 em DC e tenho 1, 0 em BA. Então, esse aqui, pessoal, esse cara aqui, ó, tá? 0, 1 em DC e 1, 0 em BA. Então, esse aqui já foi, tá? Então, 0, 1 em DC e 1, 1 em BA. Então, vai ser aqui, ó. Certo? Já fiz desse aqui também. Agora, 1, 0 em DC, 1, 0 em DC, aqui embaixo, né? E 0, 0 em BA. Então, é esse elemento aqui, ó, que ele está falando, ó. DC 1, 0 e BA 0, 0. Ok? Agora, pronto, já fiz esse aqui. Agora, 1, 0 em DC e 0, 1 em BA. Então, 1, 0 em DC aqui e 1, 0 e 0, 1 em BA é esse outro aqui, ó. Ok? Então, eu peguei ele também. Certo? Então, eu vou analisar os outros aqui também, tá? Então, quando que eu tenho X? Quando eu tenho 1, 0, 1, 0. Então, 1, 0, 1, 0. Aqui eu tenho X. Tá? Já fiz esse. Quando eu tenho 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Aqui eu tenho X. Pronto. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Aqui eu tenho X. Fiz. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, aqui eu tenho X também. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, aqui. E quando eu tenho todos 1. Então, 1, 1, 1, 1. Tá? Então, vai ser aqui. Certo, pessoal? Então, agora eu tenho o mapa de Carnot. Nas entradas que eu não tenho, eu posso colocar o 0 aqui, tá? Para preencher, tá bom? Normalmente a gente faz assim. Esse aqui é o mapinha. Agora, como que eu faço para simplificar ele, tá? Eu vou fazer agrupamentos de 2 em 2. Então, perceba o seguinte, ó, o primeiro grupo que eu vou fazer, e veja o seguinte, o tamanho desse grupo tem que ser um número que ele é múltiplo de 2, tá? Então, por quê? Porque sempre quando eu trabalho com binário, eu trabalho com potências de 2, tá? Então, ele tem que ter potência de 2. Então, aqui eu tenho, ó, por exemplo, vamos ver esse grupo aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho 8 elementos, então 2 elevado na 3 é 8. Então, esse aqui pode ser um grupo que eu tenho, tá? Então, eu sempre tenho que ter grupos excluindo o 0, ok? Então, vejam aqui eu tenho outro, ó. Por exemplo, ó, eu posso pegar só aqui no meio, ó. Só esses 4 elementos, mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas professor, por que tu não pegou esse último aqui também, esses dois últimos aqui, fazer com 6? Por quê? Porque 6 não é potência de 2, tá? Então, por isso que eu não peguei, ok? Então, agora eu vou pegar, por exemplo, esse outro grupo aqui, ó, eu posso pegar, tá? Esse grupão aqui, e aí sobrou esse 1, tá? Esse 1 eu posso pegar ele pelos cantos aqui, ó. Pego aqui com esse aqui, porque eu posso dobrar o meu mapa, né? E pego assim
e pego assim. Ok? Então agora eu vou começar a analisar aqui, ó, esses valores do mapa para conseguir chegar na minha equação que eu preciso aqui para representar o circuito. Ok? Então como é que eu faço isso? Olha lá, eu vou começar por esse grupo do meio. Tá? Então vejam, ó, eu tenho aqui, ó, esse grupo aqui, ó. Eu vou analisar todos os elementos do grupo para ver quais valores que mudam entre A e B. Aqueles que mudam eu descarto. Tá? Então veja o seguinte, nesse grupo aqui, ó, eu tenho 0, 1 aqui, tá? E eu tenho esse outro aqui que é 1, 0. Então vejam que o D, ele mudou, ó, ele estava de 0 para 1, tá? Virou casaca. Virou casaca, não quero. Torcia pro Grêmio, virou Colorado, não quero, entendeu? Então não quero o D. O C, ele se mantém, ó, ficou 1 e 1, tá? Então o C eu vou considerar. E percebam que o C está valendo 1, então se ele vale 1, então ele é o valor dele mesmo, tá? Ele é C, não é complemento de C. Se fosse valendo 0, aí seria complemento, tá? Então o C eu considero aqui desse grupo. Agora vamos analisar o B e o A. Ó, vejam o seguinte, aqui o B vale 0 e aqui o B vale 1, tá? Nesse segundo elemento aqui, ó. Então o B virou casaca também, tá? O B não quero ele, ok? O B eu descarto, mas o A vale 1, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o A vale 1 aqui e vale 1 nesse outro elemento aqui também. Então, como vale 1, eu considero ele como o A, tá? E entre eles uma operação AND. Então, desse elemento aqui, os elementos do grupo do meio eu já fiz. Então, eu vou fazer aqui um OU e vou continuar analisando os outros grupos. Vou analisar esse grupo grandão aqui, ó. Analisem o seguinte. Aqui desses elementos eu tenho 1, 1 aqui em cima e aqui embaixo eu tenho 1, 0, tá? Porque todos estão aqui, ó. Então o C mudou. O C começou valendo 1 e o C valeu 0. Então o C não me interessa, tá? O D só que continua em 1. Então o D me interessa. O D ele é importante para mim. Ok? Então o D eu vou considerar. O D. Como o D estava valendo 1, ele fica só D, não fica complemento de D. Agora eu vou analisar os outros, tá? Estou considerando todo esse grupão aqui, ó. Então vejam o seguinte. Aqui o A vale 0, aqui o A vale 1. Né? Então o A já mudou. Né? E eu tenho também aqui, ó, o B. Né? O B também muda. Podem ver que o B também muda. Aqui o B vale 0, aqui o B vale 1. Né? Aqui o A vale 0, aqui o A vale 1. Então eu vou considerar só o D. Vou colocar aqui 1 ou, tá? E vou continuar então analisando outro grupo, porque esse de baixo aqui eu já vi. Vou analisar esse outro, tá? Esse outro grandão aqui, ó. Vejam o seguinte, que aqui, ó, como eu estou considerando todas as variações de D e C, ó, eles mudam, tá? Então D e C não vai ser considerado nesse meu grupo aqui, tá? Mas desses outros, quem muda de valor aqui é o A. Então eu considero só o B positivo. Ok? Porque ele está valendo 1. Então, o B aqui, ó. Tá. Então agora eu vou pegar e vou analisar o outro grupo que eu não analisei ainda, que é esse dos cantinhos aqui, ó, que pega esse 1 aqui, esse 1 aqui, esse X aqui, esse 1 aqui, tá? Porque eu estou considerando que eu estou dobrando o meu mapa. Então vamos analisar esse primeiro aqui, ó. O A vale 0, o B vale 0, o D vale 0, o C vale 0, né? Tá, beleza. Aqui, ó. Aqui, considerando com esse de baixo, tá? O meu D, ele mudou de valor, então o B já não é, o D já não é mais importante para mim, tá? Mas o valor de C, em ambos os casos, ele permanece o mesmo, ele continua como 0, então eu vou colocar um OU aqui, ó. E o complemento de C vai ser importante, porque complemento porque ele é 0, ok? Agora eu vou analisar os elementos desse aqui, ó. Vejam o seguinte, aqui vale 0, o DC eu já avaliei, né? Que para cá ele vai mudar de valor também, né? Então eu vou analisar agora os valores de B e A. Então vejam o seguinte, aqui o B, tá? O B ele vai continuar valendo 1 aqui nesse elemento aqui, mas aqui ele valeu 0, então o B eu não quero, ok? Porque ele mudou daqui para lá, ó, tá? Mas no caso do meu A, o A vai valer 0 nos dois, então eu considero ele como complemento de A na minha equação. Ok? Então assim, pessoal, esse aqui é o processo para chegar nessa equação, nessa expressão booleana aqui de A. Tá? Então, uma vez que eu tenho a expressão booleana
do A, eu consigo montar um circuito usando as portas lógicas, aqui usando as portas OR, as portas AND, né? E as portas aqui de complemento, as NOT, né? Então eu consigo gerar um circuito para os valores de entrada de A até D. E a mesma lógica que eu fiz para A, eu posso usar aqui para fazer para B, C, D, E, F, G. Então eu não vou fazer de maneira exaustiva, eu vou colocar para vocês aqui a imagem, tá, do B. Vou colocar a imagem que mostra a simplificação do C, a imagem que mostra a simplificação do D, do E, do F e do G, tá? Só para vocês verem qual que é a expressão booleana deles. E por fim, eu vou colocar agora aqui eu vou colocar agora aqui para vocês, pessoal, o circuito que mostra então o resultado, ou seja, como que eu posso implementar todas essas essas expressões booleanas em um único circuito, para vocês verem que eu consigo fazer então uma relação entre essa tabela que demonstra nada mais que o comportamento do display de 7 segmentos até chegar num circuito customizado que implementa esse conceito. Neste vídeo, estudamos sobre os circuitos combinacionais dedicados, ou seja, aqueles que já vêm previamente inseridos dentro de um circuito integrado. Neste conteúdo, nos aprofundamos sobre códigos, codificadores e decodificadores. Além disso, aprendemos sobre o display de 7 segmentos, vendo como ele funciona em uma tabela verdade e também em um circuito lógico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso esse assunto te interesse, se inscreva no canal e também indique esse vídeo para outras pessoas. Assim, todos nós aprendemos juntos. Nos vemos no próximo vídeo.